E aí, galerinha, beleza? A gente vai continuar a nossa sequência, tá? Eu estou seguindo o livro Schroeder, ou Schroeder. Falei sobre isso no vídeo anterior, coloquei o nome para quem quiser acompanhar, tá? O vídeo de hoje é sobre equilíbrio mecânico e pressão. Essa gravação, inclusive, é resultado de uma enquete que eu fiz aqui no canal. Então lembrem, os comentários, o like de vocês é importante porque vocês direcionam o que a gente deve fazer, tá? Beleza, vamos lá. Hoje, nós temos a seguinte situação aqui. Eu tenho um gás A nesse lado esquerdo do sistema, um gás B no lado direito, e dessa vez, diferentemente do vídeo anterior, pode haver troca de energia, mas também pode haver variação de volume. Essa parede aqui do meio é uma parede móvel. Ela pode ir para um lado ou para o outro. Pô, a gente já sabe disso, né, do nosso próprio conhecimento de mundo, mas o vídeo anterior, ele traz essa discussão, a discussão do equilíbrio térmico, a discussão que troca de energia, desde sempre, desde o início do vídeo anterior a gente sabia, tem alguma relação com temperatura. E começando esse agora, eu preciso usar esse conhecimento prévio que eu sei que todo mundo tem, que mudança de volume, com certeza, está relacionada à grandeza chamada pressão. Se no lado esquerdo a pressão do A é maior do que a pressão na direita, a pressão do B, claro que aquela parede tende a se mover para a direita. Então, logo de cara, a gente já sabe que existe essa relação. Outra coisa importante, também discutida no vídeo anterior, claro que a energia total do sistema é constante. Se eu somo a energia interna de A com a energia interna de B, supondo que o sistema não troque energia com o meio externo, essa energia total tem que ser constante. Afinal, a energia tem que se conservar. A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. O detalhe novo desse vídeo em relação ao anterior é que, como eu disse, o volume de A pode aumentar, consequentemente o de B diminuir, mas, claro então que o volume total é constante. Eu vi em algum lugar, inclusive, uma piadinha interessante, é como se a gente tivesse num caso onde existisse o princípio da conservação do volume. Beleza. O que interessa é que o volume total é constante, mesmo que o A aumente, o de B diminuiu, de maneira que a soma não muda. A entropia total, dessa vez, será a função da energia interna e do volume, tá? A gente está aqui numa situação onde o número de partículas não pode mudar, que inclusive vai ser o nosso próximo vídeo, tá? No vídeo anterior, podia haver troca de energia, mas o volume do A e do B não podia mudar. Agora o volume já pode mudar. Pode mudar entre A e B, esses dois valores aqui. O valor total não. Mas entre A e B pode haver essas trocas aqui. Mas o número de partículas de A e de B não está mudando dessa vez. E claro que no próximo vídeo a gente vai ter troca de partículas entre A e B. A gente vai fazendo passo a passo. Detalhe, já discutido no vídeo anterior, e é um detalhe muito importante. Se você não domina esse ponto, aí você tem que parar e assistir o vídeo anterior, tá? No equilíbrio, a entropia total do sistema, ela atinge o seu valor máximo. Então, a grande discussão do vídeo anterior é, os caras estão trocando energia até atingir o equilíbrio térmico, até que a temperatura de A seja igual a de B. Nesse momento, a derivada da entropia total em relação, por exemplo, à energia interna de A tem que dar zero. A gente discutiu
que essa derivada aqui está relacionada à inclinação de um ponto num gráfico, né? A tangente daquele ponto, e no equilíbrio, essa inclinação é nula, essa derivada tem que dar zero. Então, pegando esse raciocínio todo, isso aqui me deu muito trabalho, né? No vídeo anterior para construir, eu usei os gráficos, eu busquei uma definição matemática de entropia. Agora é muito mais fácil. E no próximo vídeo também será muito mais fácil. Por quê? Porque agora, já partindo das conclusões do vídeo anterior, eu já sei que quando houver o equilíbrio mecânico, no momento que as pressões se igualarem, a derivada da entropia total, por exemplo, com relação ao volume de ar, tem que dar zero. O que significa equilíbrio, ok? Agora vamos para lá. Eu sei que a energia total do sistema é a soma da energia do subsistema A com a do subsistema B. E esse valor total não pode mudar, a energia tem que ser constante. Tudo bem? Lembrando que esse sistema aqui não troca energia com o meio externo. Eu usei esse raciocínio no vídeo anterior de equilíbrio térmico. Vou usar um raciocínio semelhante agora para o vídeo de equilíbrio mecânico. O volume total do sistema é o volume do A mais o volume do B. E esse volume total é constante. Então, em qualquer momento que eu quisesse buscar uma variação do volume total, por menor que fosse, tem que dar zero. O que significa que somando a variação do volume de A com a variação do volume de B, tem que dar zero. Porque a soma é o total. Ah, professor, o volume de A pode mudar? Pode. O volume de B pode mudar? Pode. Mas o total, a soma não pode mudar. Então, se eu pego essa parcela aqui e passo para o outro lado, ela fica negativa. Isso significa o quê? Que a variação do volume de A tem sinal oposto à variação do volume de B. Porra, se o volume de A aumenta, sei lá, 1 metro cúbico, quem diminuiu foi B. Diminuiu quanto? Adivinha? 1 metro cúbico. Se a variação aqui foi mais 1 metro cúbico, aqui foi menos 1 metro cúbico. De maneira que somando mais 1 com menos 1 dê zero. Porque o volume total do sistema não pode mudar. Percebam que eu vou repetir exatamente o mesmo raciocínio do equilíbrio térmico. Então, olha só. Eu sei que no equilíbrio mecânico isso aqui tem que dar zero. Legal. E aí vem uma frase poderosa que eu preciso que vocês absorvam. Entropia é uma grandeza aditiva. Cara, traduz para o português. Pô, aditiva. A entropia total do sistema é a entropia da parte A mais a da parte B. Então, eu pego essa conta aqui, tá? Eu tinha dito que a derivada da entropia total em relação ao volume de A tem que dar zero. Entropia total é a da parte A em relação ao volume de A, mais a da parte B em relação ao volume de A. Estou escrevendo com relação ao volume de A, ok? Ah, professor, poderia ter feito por B? Todo o raciocínio poderia. Estou fazendo por A, tá? O que eu fiz apenas foi tirar aqui a total e dividir em SA mais SB. Legal. Se eu passar isso aqui para o outro lado, fica negativo. A derivada parcial da entropia de A com relação ao volume de A é igual a menos a de B com relação ao volume de A. Pô, por que não está perfeito, não está lindo? Seria melhor se aqui eu tivesse A em relação a A e aqui eu tivesse B em relação a B. Fiz o mesmo raciocínio no vídeo de equilíbrio térmico e vou fazer o mesmo no próximo vídeo. Não tenho dúvida disso, tá? Pessoal, isso aqui pode ser escrito como menos dVB. Então preste atenção, onde tinha aqui, ó, opa, aqui não, aqui,
eu vou substituir por menos dVB. Só que já tinha um menos aqui. E menos com menos vai dar mais. Mas tudo bem. Apareceu B ali, ó. O sinal mudou e apareceu B. Vamos fazer uma análise agora das unidades, tá? Unidades. Entropia é medida em joules por Kelvin. Energia por temperatura. Volume é medido por metro cúbico. Então, entropia por volume é joule por Kelvin por metro cúbico. Legal. Para facilitar a vida de vocês, talvez nem todo mundo lembrasse, pô, joule é o quê? Sei lá, pega a unidade, a equação de trabalho. Trabalho, força vezes deslocamento, força é Newton, deslocamento é metro. Então, joules pode ser escrito como Newton vezes metro. Legal. Esse Kelvin vai aparecer lá no denominador, tá aqui ele. Estou repetindo o metro cúbico, legal. E aí aconteceu o que aí, ó? Eu posso cortar esse metro aqui de cima com um aqui de baixo. Era metro cúbico, vai ficar metro ao quadrado. Então ficou aqui Newton por metro quadrado vezes 1 sobre Kelvin. Pessoas, preste atenção. Quando a gente estudou o equilíbrio térmico, a gente chega num resultado matemático que representa a temperatura. Para ser mais exato, quem lembra, o inverso da temperatura. Mas o que interessa é que, no equilíbrio térmico, os dois corpos chegam no final na mesma temperatura. No início de tudo, eu já sabia que esse resultado tinha a ver com pressão. Que o equilíbrio mecânico é atingido, essa parede ela para, quando a pressão de um lado é igual a do outro, ela para. Legal. Então eu sei que no final das contas eu tenho que chegar em pressão aqui. E aí, professor, já chegou em pressão? Não chegou. Newton por metro quadrado é pressão. Força sobre ar é pressão. Só que tem esse carinha ali que está atrapalhando um pouco a nossa vida. Tá certo? Mas olha só. No final de tudo, quando chega no equilíbrio mecânico, também chegou no equilíbrio térmico, né? No equilíbrio final, os dois lados já têm a mesma temperatura e vão atingir a mesma pressão. Então, se eu quisesse, eu poderia chegar aqui, colocar um tesão aqui de um lado e um tesão aqui do outro. O professor não tem que ser TA e TB, não? Não, porque equilíbrio térmico, as temperaturas são iguais. Quando eu coloco a temperatura nesse resultado aqui, eu resolvo esse problema, porque esse Kelvin vai desaparecer, né? Eu tinha um Kelvin no denominador, se eu colocar um numerador dos dois lados como sendo temperatura, tesão, eu consigo cancelar com aquele Kelvin lá embaixo. Resumindo, isso aqui, essa multiplicação disso por isso, me dá um resultado em Newton por metro quadrado, ou seja, me dá pressão. Então, finalizando essa primeira parte do vídeo, vou apagar e vou continuar. A pressão é a temperatura vezes a derivada da entropia com relação ao volume, desde que mantida a energia e o número de partículas constante. Tudo bem? Não acabou. Vou apagar. Daqui a pouco a gente continua. Vamos lá, pessoal. Esse vídeo é muito importante, como vocês devem ter percebido. Vamos chegando na etapa final, então. Se o sistema está em equilíbrio mecânico, T ds de A em relação ao volume de A tem que ser igual a T ds de B em relação ao volume de B. Se você entendeu tudo o que aconteceu até agora, está escrito aqui que, se está em equilíbrio mecânico, a pressão de A é igual à pressão de B. Porque T ds dV, mantendo-se a energia interna, o número de partículas constante, é a pressão. Então está escrito aqui que a pressão de A é igual à pressão de B, se o sistema está em equilíbrio mecânico. Vamos fazer uma análise um pouquinho mais invocada, tá?
Vamos supor que nesse determinado momento aqui desenhado, a pressão na esquerda seja maior que a pressão na direita, a pressão de A maior que a pressão de B, e que as temperaturas já tenham se igualado. Ou se isso é maior do que isso, pressão é isso aqui tudo. Então, TdS/dV de A é maior que TdS/dV de B. Só que olha só, pessoal, eu estou considerando que as temperaturas já se igualaram, tá certo? Então, tira a temperatura, que é igual dos dois lados. No final das contas, ds de A em relação a VA tem que ser maior do que ds de B em relação a VB. O que vai acontecer? Se a pressão de A é maior que a de B, essa pressão maior na esquerda vai empurrar essa parede para a direita. Então, presta atenção nessa frase, espontaneamente, o volume de A tem que aumentar e o volume de B tem que diminuir. Vou fazer uma pergunta besta, mas ela tem um objetivo muito importante. O volume de A vai aumentar, o volume de B vai diminuir. E o volume total? O volume total vai ser constante, né? Porque o que o volume de A aumenta é o que o de B diminuiu. Ou seja, quando a pergunta é sobre volume, a pergunta é até meio besta. Se a pressão de A é maior, o volume de A vai aumentar, o de B vai diminuir, de maneira que a soma dos volumes não muda. Mas com a entropia é muito mais complicado. Então preste atenção. Não, muito mais complicado não, mas não, é menos óbvio. Beleza. Se a pressão de A é maior, espontaneamente a parede vai se mover para a direita. Beleza. Vamos logo para o que interessa. Espontaneamente a parede vai se mover para a direita. A energia total do sistema vai mudar? Não, porque a energia total se conserva. O volume total do sistema vai mudar? Não, até soltei uma piada hoje aqui brincando de conservação de volume, né? Como se tivesse um princípio, nesse caso específico aqui, de conservação de volume. Beleza, mas a entropia? Se é algo espontâneo, a entropia vai aumentar. Então, leiam quantas vezes forem necessárias, dá pausa, e etc e tal. O sistema A vai aumentar de volume e o B vai diminuir. Quando isso acontece, a entropia, deixa eu procurar aqui, do sistema como um todo, ou seja, do universo que a gente está estudando, ela vai aumentar. Porque foi isso que a gente discutiu nos vídeos anteriores. Então, eu queria que vocês entendessem que, do ponto de vista da entropia, o aumento da entropia de A supera, em módulo eu estou falando, a redução da entropia que B vai sofrer. É diferente da análise do volume. O aumento do volume que A vai ter é exatamente igual à redução do volume que B vai ter. Então, se eu pego a variação de A como sendo positiva e somo com a do B como sendo negativa, a variação do volume total é zero. Com a entropia não é assim. Porque a entropia do sistema como um todo tem que aumentar. Então, o aumento da entropia de A é maior do que a redução da entropia de B. Quando eu faço a soma, dá um resultado positivo. É diferente do volume. Quando eu somo o valor positivo com o negativo, dá zero. Com a entropia, não. Eu vou ler a frase final aqui para vocês, ver se todo mundo entendeu. A perda de entropia de B é mais que compensada pelo aumento da entropia de A. Quando eu faço a soma, o saldo é positivo, porque em processos espontâneos, a entropia do sistema sempre aumenta. Se tiver assim muito, voei, provavelmente você deveria assistir os vídeos anteriores para
recapitular a sequência da construção da ideia. Para finalizar, vamos a um grande momento aqui, onde a gente vai discutir a identidade termodinâmica. Preste atenção. No início, cada parte tinha uma temperatura diferente, havia troca de energia entre elas. Cada parte tinha uma pressão diferente, houve então variação de volume. Eu quero analisar como se cada processo acontecesse separadamente do outro, tá? Só troca de energia até as temperaturas se igualarem, só variação de volume até as pressões se igualarem, tá? Vamos considerar que essa parte 1 aqui seja a troca de energia e essa 2 seja a variação de volume, tá certo? Então eu quero calcular a variação de entropia total ao final desses dois processos, troca de energia e variação de volume. O que eu vou fazer? Nessa primeira parte aqui, eu multipliquei e dividi por variação da energia. Se eu multiplico e divido, né, eu não estou alterando a equação original. Então eu vou considerar aqui nessa parcela 1 que o volume é constante e só tem troca de energia. Na parte 2 eu vou fazer o contrário, eu vou multiplicar e dividir por variação de volume. Então eu estou esquecendo que isso aqui acontece, estou concentrado só em variação de volume e considerando que a energia do sistema é constante. Legal? Se for uma variação infinitesimal, eu escrevo como ds. Isso aqui vira uma derivada, né? Que era o que a gente vinha discutindo aí nas etapas anteriores. Então, derivada parcial da entropia com relação à energia interna, considerando o volume constante, du. Derivada da entropia com relação ao volume, considerando a energia constante, dv. Pessoas, a gente sabe que essa derivada aqui é o vídeo anterior, ela representa o inverso da temperatura. Essa outra derivada, só o que está escrito aqui, ela representa pressão sobre temperatura. Então, eu tenho uma equação aqui muito importante, que é o que a gente chama de identidade termodinâmica. Uma equação que me permite calcular uma variação infinitesimal da entropia do sistema numa situação onde há troca de energia e há variação de volume. Claro que depois da próxima discussão, do próximo tipo de equilíbrio, essa identidade termodinâmica vai ganhar uma terceira parcela, relacionada à troca de partículas entre os dois lados do sistema. Mas, por enquanto, está aqui minha identidade termodinâmica. Uma coisa interessante que o livro Schrödinger, ou Schrödinger, fala é que essa matéria tem muitas equações. Mas se você tivesse que esquecer todas as outras, se você lembrar pelo menos dessa daqui, você tem uma ferramenta muito poderosa, porque isso aqui é o resumo de quase tudo. Lembrando, claro que essa equação ainda vai evoluir, vai ter uma terceira parte em breve. Para finalizar, a gente vai escrever isso de outra maneira. Há situações que para a gente é mais importante escrever as ideias como a variação da energia. Então eu vou tirar o valor do du aqui. Como tem t aqui e t aqui, eu vou passar esse t multiplicando para o outro lado. Legal? E vou tirar o valor do du. Essa parcela aqui estava positiva, vou passar para o outro lado. Então ficou aqui du igual a tds, tá aqui, ó. Passou para o outro lado, né? Menos pdv. Então eu tenho aqui a identidade termodinâmica escrita de outra forma. Com certeza vocês vão ver em alguma aula, em algum vídeo, em algum livro, em alguma questão, alguém falando sobre a equação TDS. Está aqui, ó. Quando eu tiro o valor da variação da energia interna, surge aqui um TDS. Tudo bem? Então eu tenho aqui a famosa identidade termodinâmica escrita de duas maneiras diferentes. Bom, esse vídeo foi uma consequência do like, do compartilhamento e dos pedidos de vocês aí através dos comentários. Então lembrem que isso é muito importante, porque isso é o que direciona nossas próximas ações.
ok? Eu conto sempre com esse feedback de vocês. Até a próxima. See you later.